Eu tentei escolher um nicho e isso me travou completamente. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes que eu preciso te contar hoje, porque pode ser exatamente o que está acontecendo com você agora. E ninguém fala disso de forma real. Só ficam repetindo: escolhe um nicho, como se isso fosse simples, como se isso resolvesse tudo. Mas comigo não resolveu. Na verdade, piorou tudo. Eu lembro que quando eu comecei no digital, eu ouvi isso em todo lugar. Parecia regra, parecia tipo uma lei invisível. Tipo gravidade, sabe? Todo mundo falando que se você não escolher um nicho, você não cresce, você não vende, você não vira autoridade. E eu acreditei nisso. Só que tem um problema. Ninguém te ensina como escolher um nicho quando você é uma pessoa que gosta de muitas coisas. Quando você não se encaixa em uma caixinha só. E foi exatamente aí que eu comecei a travar. Porque eu sentava para pensar, né? Qual é o meu nicho? E parecia que eu tava tentando escolher uma versão de mim e abandonando todas as outras, como se eu tivesse que cortar partes minhas para caber em algo que parecia certo para a internet, mas que não parecia certo para mim. É como se você fosse um buffet livre, cheio de possibilidades, cheio de coisas diferentes, e alguém chega e fala: não, você só tem que escolher só o arroz e feijão para sempre. Tipo, não faz sentido. Você até gosta de arroz e feijão, mas você também gosta de outras coisas. Você quer variar, você quer explorar, você quer viver. Você entende? E aí eu comecei a fazer o que todo mundo manda. Eu tentei me encaixar. Tentei mesmo, várias vezes. Tentei escolher um nicho específico. Tentei definir: eu sou isso, eu falo só sobre isso. Tentei criar aquele conteúdo mais nichado, mais direcionado, mais correto. Só que quanto mais eu tentava fazer isso, mais eu me sentia travada. Mais eu procrastinava, mais eu perdia a vontade de aparecer, de gravar, porque não era natural. E aqui tem uma coisa que ninguém te conta. Quando você força um posicionamento que não combina com você, o seu cérebro começa a rejeitar. Você pode até não perceber na hora, mas ele começa a te sabotar. Você perde energia, você perde consistência, você perde criatividade. Não é preguiça, não é falta de disciplina, é desalinhamento. E eu demorei um pouco para entender isso. Eu achava que o problema era comigo, que eu não tinha foco, que eu era indecisa, que eu não ia conseguir crescer, porque eu gostava de muita coisa. Eu me sentia meio quebrada, tipo, por que todo mundo consegue escolher um nicho e eu não? Só que aí veio uma virada, tá? Eu comecei a perceber que talvez o problema não era eu, talvez o problema era a forma como estavam ensinando a jogar o jogo. Porque pensa comigo, será que crescer na internet é realmente sobre escolher um nicho ou será que é sobre ser interessante o suficiente para alguém querer te acompanhar? E isso mudou tudo. Porque ao invés de eu tentar me encaixar em um nicho, eu comecei a me observar. Comecei a ver o que eu naturalmente falava, o que eu naturalmente gostava, o que eu já fazia sem esforço. E aí eu percebi uma coisa muito importante. Eu não tinha um nicho, mas eu tinha um padrão. E eu sempre falava sobre minha vida, sobre o que eu tava vivendo, sobre o que eu tava aprendendo, sobre marketing de um jeito simples, sobre desenvolvimento pessoal, sobre insegurança, sobre evolução, sobre tentativa e erro. Ou seja, não era bagunçado, só não era encaixado em uma palavra só. E aqui vai uma analogia que pode te ajudar muito, tá? Imagina que o nicho não é uma caixa, é mais como um guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva cabem várias coisas, mas todas elas fazem sentido juntas. O problema é que muita gente tenta escolher o nicho como se fosse escolher uma única gota de água, quando na verdade você precisa olhar para o oceano inteiro que você já é. E quando eu parei de tentar escolher, eu comecei a organizar tudo. Tudo começou a fluir. Eu parei de pensar qual é o meu nicho e comecei a pensar o que conecta com tudo que eu gosto. E a resposta veio muito mais simples do que eu imaginava. Eu gosto de falar sobre crescimento,
sobre evolução, sobre construir algo na internet, sobre se expressar, sobre vencer bloqueios. Pronto, isso já é um caminho. Não é uma palavra engessada, mas é uma direção, você entende? E isso tira um peso enorme, porque você não precisa mais se limitar, você só precisa ter coerência. E foi aí que eu comecei a destravar, porque eu comecei a criar conteúdo de forma mais leve, mais natural, mais verdadeira, e isso fez eu aparecer mais, fez eu ter mais ideias, fez eu gostar desse processo. Porque antes eu tava tentando criar conteúdo certo, agora eu tava criando conteúdo real. E tem uma diferença gigante nisso. Conteúdo certo, muitas vezes ele é forçado, é engessado, é pensado demais. Já o conteúdo real, ele conecta, ele prende, ele faz a pessoa sentir que você tá falando com ela. E no final do dia, é isso que faz alguém te seguir. Não é um nicho perfeito, é a conexão. Agora deixa eu te falar uma coisa. Pode ser meio desconfortável, tá? Mas você precisa ouvir isso. Às vezes você não é travado porque você escolheu um nicho. Você tá travado porque tá com medo de se expor de verdade. Porque escolher um nicho às vezes vira uma desculpa perfeita para não começar. Ah, eu ainda não sei meu nicho. Ah, eu preciso definir. Ah, eu preciso organizar isso primeiro. E nisso você vai adiando, procrastinando. Só que na verdade é que você não descobre o seu caminho pensando. Você descobre o seu caminho fazendo. Nenhum criador começa sabendo exatamente quem é e o que vai fazer para sempre. Isso vai sendo construído ao longo do tempo. Só que se você não começa, você nunca chega lá. E eu precisei aceitar isso. Eu precisei aceitar que o meu conteúdo ia ser meio bagunçado no começo. Que eu ia testar, que eu ia errar, que eu ia mudar. Que eu não precisava ter todas as respostas agora. E quando eu aceitei isso, eu comecei de verdade. E aí vem outra coisa que mudou completamente a minha visão. Eu percebi que as pessoas, elas não seguem nicho. Elas seguem pessoas. Elas seguem histórias, elas seguem evolução, elas seguem identificação. Ninguém acorda e fala, nossa, hoje eu quero seguir alguém do nicho X. Não. A pessoa bate o olho em você, se identifica, gosta do jeito que você fala, da forma que você pensa. Aí ela fica. O nicho ajuda? Claro que ajuda. Mas ele não é o principal. O principal é você ser alguém que vale a pena assistir. E isso você não constrói escolhendo um nicho perfeito. Você constrói sendo consistente, sendo real e melhorando com o tempo. Então, se hoje você tá travado porque não consegue escolher um nicho, eu vou ser bem direta com você. Para de tentar escolher. Começa a observar, começa a criar, começa a testar. Porque o seu nicho vai aparecer no caminho. E quanto mais você tentar definir tudo antes de você agir, mais você vai se prender. Agora pensa comigo de novo, minha estrela. Se você tivesse que começar hoje sem pensar em nicho, só pensando em ajudar alguém ou compartilhar algo, o que você falaria? Provavelmente, eu acho que já veio alguma ideia na sua cabeça, né? É por aí. É simples assim. Talvez não é muito fácil, porque exige uma certa coragem. Coragem de aparecer sem estar pronto, coragem de não ter tudo definido, coragem de ser você sem garantia de resultado. Mas é exatamente isso que faz dar certo. E olhando para trás, eu vejo que tentar escolher um nicho não foi o que me fez crescer. Foi, na verdade, o que me travou. E o que me faz crescer todos os dias foi me permitir ser quem eu sou e ir ajustando no caminho. Então, se eu pudesse resumir tudo em uma frase, seria: você não precisa escolher um nicho perfeito. Você precisa, na verdade, começar imperfeito. Porque é no movimento que tudo vai começar a se revelar. E se você quiser acelerar esse processo, né? Se você quer entender como transformar isso em algo que realmente te traga resultado, que te ajude a crescer e até ganhar dinheiro na internet, então se faz sentido, vem aprender comigo uma estratégia, tá?
para entender os caminhos que existem dentro do digital. Porque o digital, ele não é uma coisa só. Existem vários caminhos, várias formas de fazer dar certo. E o meu objetivo, ele é justamente te ajudar a encontrar o seu, do seu jeito, sem te prender em uma caixinha. Então, começa. Começa mesmo sem clareza total, mesmo com dúvida, mesmo com medo, porque o pior do que começar errado é, na verdade, nem começar, tá? E se você quer acelerar o seu processo, eu tenho uma mentoria de clareza digital para te ajudar a encontrar o melhor caminho dentro do digital e você acelerar esse processo. Mas independente de qual seja a sua escolha, comece, tá bom? Comece não querendo ser perfeito, comece apenas por começar, porque quanto mais eu fiz, mais eu fui me aperfeiçoando e talvez ainda eu ajuste as coisas, eu mude as coisas, porque a vida é assim, a vida é feita de ciclos, a gente vai mudando, a gente vai ajustando. Por que a gente quer começar algo e quer fazer aquilo o resto da vida sempre igual, sabe? Nem sempre vai ser assim. Se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, ela vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal, tá? E muito obrigada por você que ficou até aqui. Um beijo, minhas estrelas. Até o próximo vídeo. Tchau!